Olá, pessoal, sou o professor Isaías, do componente Filosofia. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito ligado à filosofia do ponto de vista ético, né? Então a gente vai tratar do seguinte assunto: filosofia e justiça social. Agora, o que isso quer dizer? Então, na verdade, a filosofia e a justiça social estão intrinsecamente ligadas, focando-se na distribuição equitativa, uma distribuição justa de direitos, de oportunidades e também de recursos. A justiça social combate as desigualdades socioeconômicas, a discriminação e a exclusão. A reflexão filosófica busca os critérios morais e éticos que justificam uma sociedade justa e democrática. Aí eu gosto sempre de falar alguma coisa a respeito dessa diferença entre moral e ética. Na verdade, a moral é filha da ética. A moral é regra, é aquilo que a gente precisa cumprir. Muitas vezes está também escrito, o que facilita. Já a ética, ela é muito mais ampla, não é? Então, quando a gente vai tomar uma decisão bem acertada, a gente primeiro precisa seguir a voz da consciência. Isso se chama bom senso, né? Agora, tem que seguir essa voz da consciência iluminada pela lei. Portanto, isso é moral. Então, a gente precisa se orientar pelas normas. E, finalmente, a gente deve seguir essa voz da consciência iluminada pela lei, mas prestando atenção às circunstâncias. Isso é ética, porque as circunstâncias nem todas estão escritas. É aquela história de que cada caso é um caso. Então a gente precisa aplicar a moral, as regras, mas a gente vai aplicar a regra de conformidade com o caso. Bom, então, essas reflexões filosóficas, elas buscam esses critérios morais e éticos. Bom, principais teorias filosóficas a respeito da filosofia e justiça social. Então, a evolução do conceito divide-se em diferentes perspectivas fundamentais. Primeiro, a justiça como distribuição. Aí nós temos a figura de Aristóteles, que introduziu uma distinção entre justiça corretiva, aquela que repara os danos, e a justiça distributiva, defendendo que os bens sociais devem ser distribuídos proporcionalmente ao mérito de cada indivíduo. Então, tem o escravo, ele nunca deve passar fome, mas ele não deve ter tantos bens quanto o senhor. Mas quando a gente fala de Aristóteles, a gente também pode falar da justiça participativa. Além da distributiva e da corretiva, tem a participativa. Essa participativa tem a ver com a política. Ele achava que o cidadão podia governar. Na verdade, mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora da justiça participativa. Porém, a justiça distributiva ela já é melhor, porque na visão de Aristóteles, deve garantir que todo mundo tenha o mínimo necessário, não é? E a justiça corretiva visa justamente aquela punição dos delitos que ocorrem numa sociedade. Em segundo lugar, nós temos aí a justiça como equidade, de John Rawls. Ele propôs em 1971, então agora já no século XX, experimento mental do chamado véu da ignorância. Nele, os legisladores criaram regras sem saber qual posição social ocupariam. Nem a posição que eles ocupavam, nem a posição que essas leis ocupariam, que iriam atingir. Então, para Rawls, a desigualdade socioeconômica só é justa se beneficiar diretamente os membros menos favorecidos da sociedade, que é o princípio da diferença. Então ele vai dizer que é difícil a gente ter uma sociedade onde tudo seja igual, onde todos sejam iguais. Mas não precisa ser tanto nem tão pouco. Então todos têm que ser atendidos nas suas necessidades, principalmente nas suas necessidades básicas.
Então agora nós temos uma continuação, uma abordagem das capacidades feita pela Sen e pela Nussbaum. Então, expande a visão puramente econômica de Ross, defende que a justiça real depende do desenvolvimento das liberdades substantivas e das capacidades práticas do indivíduo, como saúde, educação, participação democrática, para que cada pessoa possa agir livremente. Então, a saúde não pode estar para você e não está para mim. Então, todos têm que participar de determinadas situações, circunstâncias, para que a liberdade possa ser manifestada. Eu não posso exigir liberdade total de quem não tem saúde, ou de quem está privado da educação, por exemplo. Então, aí tem o princípio da equidade, que é um princípio que busca tratar os indivíduos de forma justa e imparcial, levando em consideração suas necessidades e circunstâncias individuais. Então é aquela coisa de que cada caso é um caso. A gente tem que aplicar as regras, mas a gente tem que ter uma visão ética também para saber aplicar a regra, adequando-a a cada caso. Então isso implica reconhecer que diferentes pessoas podem precisar de diferentes tipos de apoio e de recursos para alcançar igualdade de oportunidades. Então, não basta igualar as condições. É necessário também igualar as oportunidades. Mas não basta igualar as oportunidades, tem que igualar as circunstâncias. Então, quer dizer, a recíproca também é verdadeira nesse caso. Então, aqui nós temos um quadro que é bem ilustrativo. O que é a igualdade? A gente está vendo aí 3 jovens de estaturas diferenciadas e a igualdade é colocar uma mesinha, um banquinho, para que cada um esteja em cima dele para ver um evento que está acontecendo aí adiante. Só que aquele de estatura menor que recebeu um banquinho ainda ficou baixo para poder presenciar o evento. Agora, quando a gente pratica a equidade, aí a gente vai ter atenção às circunstâncias. Então, tem um que tem a estatura maior, nem precisa do banquinho, e o outro que tem uma estatura média vai necessitar de um banquinho, e aquele banco que inicialmente estava com o primeiro, agora vai justamente para aquele de estatura menor, para que haja a possibilidade dele participar, de visualizar também o evento. Aí nós temos a realidade. Aí ela está representada de forma grosseira, mas é mais ou menos assim. Parece aquela ideia de que quem tem muito será dado mais, e quem tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então isso não é bom, porque isso vai criar a desigualdade social. E a realidade é essa, da desigualdade. Agora, o que é a justiça? A justiça é justamente não ter empecilho para nada nem para ninguém. E isso é que o último quadrinho aí está representando de forma bem ilustrativa. Então, acho que esse quadro, que é bem conhecido, é bom porque faz a gente refletir sobre essa questão da igualdade, da desigualdade. Então, quais são os desafios práticos da justiça social? Doutrinas filosóficas modernas enfrentam grandes debates práticos sobre como implantar esses conceitos em estruturas institucionais complexas. Então, direitos fundamentais é a garantia jurídica de que as circunstâncias pessoais de raça, classe, gênero não impeçam o acesso universal à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e a outros benefícios mais. Papel do Estado. Discussão sobre o nível de intervenção governamental necessário por meio de políticas públicas para equilibrar
as desvantagens de partida no livre mercado. De partida e de repartição. Outra coisa que é desafio também é a preservação da democracia. Teóricos argumentam que altos índices de justiça econômica degradam a coesão social e desestabilizam o funcionamento das instituições democráticas. Então, justiça sim, democracia sim, igualdade sim, mas precisa ter limite. Bom, críticas à justiça social. Embora a justiça social seja amplamente defendida por muitos teóricos e ativistas, o conceito também enfrenta contestações e debates teóricos. Alguns críticos, evidentemente, argumentam que a busca pela igualdade de resultados pode levar à supressão da liberdade individual, além de desmotivar o trabalho e a inovação. Então gera tibieza, uma preguiça, né, em quem vai produzir. Outros afirmam que a justiça social pode ser difícil de definir e implementar na prática, o que gera impasses sobre quais políticas e medidas são realmente justas e eficazes. Por isso é que a discussão é contínua. Constantemente a gente está insatisfeito com alguma coisa, precisa rediscutir para colocar naquilo que a gente diz, colocar nos eixos. Então a gente vai concluir do seguinte modo. A justiça social, tema central no debate filosófico, busca promover a dignidade humana por meio da igualdade de oportunidades e a distribuição equitativa de recursos. Fundamenta-se nos princípios de igualdade de oportunidades, a distribuição de recursos, a equidade e a justiça distributiva, lá ao modo de Aristóteles. Apesar das críticas, o conceito continua a guiar teóricos, ativistas e formuladores de políticas públicas. Atua como um pilar essencial para a defesa da dignidade humana e para a sua aplicação prática na sociedade. Aí estão as nossas referências para o aprofundamento do assunto e eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!